nós vamos ler do primeiro versículo até o 13º. Ontem, de fato, foi um tempo muito bom aí com essas crianças. Depois nós tivemos o trabalho com os nossos adolescentes. E um ensaio aí de uma nova banda que está surgindo. Nada no reino de Deus começa grande, queridos. Nada. Tudo é muito pequeno. E tudo é pelo Espírito Santo. Nada pela força humana. O que diz? Vocês lembram do que diz Zacarias 4:6? Lembram? Não? Hã? Aí, ó, Renato lembra, ó. Não por força humana, nem por violência que o reino de Deus cresce. É pelo Espírito Santo. O crescimento da igreja, queridos, não é por capacidade humana. Eu estou com uma caixa de livros lá em casa que eu não sei o que eu vou fazer com eles. Depois que a gente fica, eu não vou dar para ninguém porque não presta. Não vou vender também porque eu não quero ser desonesto. Eu não sei o que eu vou fazer com eles. Eu só lamento o dinheiro que eu gastei. Porque eu estava pensando, de 2008 a 2014, eu gastei uma grana preta, comprando livros sobre plantação de igrejas, indo em conferências de plantação de igrejas. E não é barato. Congresso é caro. E hoje eu estava vendo, todo aquele movimento de plantação de igrejas já evaporou. Não existe mais. E ficou os livros lá, ocupando espaço. Os caras que escreveram esses livros, alguns deles nem são pastores mais. Largaram até a igreja, largaram a fé. Por alguns minutos hoje eu conversei com o irmão Kleber. Subindo as escadas, ele falou um negócio para mim muito sério. Quando o homem coloca a mão dele na igreja, não é, irmão Kleber? Não vai dar certo. O apóstolo Paulo diz, eu plantei a igreja de Corinto, Apolo regou. Mas o que ele diz o restante? O crescimento vem de Deus. Nós temos que plantar, nós temos que semear. Essa é a nossa tarefa. Semear o evangelho, regar o evangelho. O crescimento vem de Deus. Não tinha nenhuma criança. E vai vir mais crianças aí, ó. Tem irmãos que estão ensaiando novos filhos aí. Glória a Deus por isso. Nós queremos que os irmãos tenham 10 filhos cada um. Vocês, tá bom? Os que são novos aí, ó. Vem mais aí, Gil? Não? Irmão, novo ainda. Juninho, Kleber, Wellington, Celita, Tiago. Vem mais aí, né, Tiago? Desanimado, meu irmão? Eduardo, Fernanda. Amém. Queridos, vamos ler a Bíblia Sagrada. Tem um irmão querido, uma pessoa que nos visita. Deus abençoe a sua vida. Sinta-se acolhido por nós. A casa é pequena, o coração é grande, tá bom? Que você se sinta bem acolhido por nós aqui nesta manhã.
Gênesis 3, no domingo passado nós vimos a primeira pergunta da Bíblia que Deus fez a Adão. E hoje nós vamos ver a segunda, agora dirigida a Eva. Vamos ver. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. A Eva acrescentou algo à palavra de Deus, e não pode. Não se acrescenta nada à Bíblia. Deus não disse que não podia tocar. Ela disse que Deus falou que não poderia tocar. A palavra pede o poder quando ela é subtraída e quando ela é acrescentada. Os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. E me escondi. É a primeira vez que aparece a palavra medo, associada ao pecado. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Que é isso que você fez? Esta será a pergunta que Deus fará a todos nós no dia do juízo. Esta é a pergunta que Deus faz a nós hoje. Que é isto que você fez? Pai, eu me aproximo de Ti nesta manhã. E peço, Senhor, perdão pelos meus pecados.
e iluminação do teu Espírito para falar da tua palavra. E que o Senhor aquiete o meu coração, o coração dos meus irmãos, aqueles que estão acompanhando o culto pela internet. Senhor, pedimos para que o Senhor faça de nós aquilo que nós não somos. Dê a nós aquilo que nós não temos. Tire de nós aquilo que não te agrada. E em todas as coisas glorifique o teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O contexto, vocês sabem, está relacionado à criação perfeita. E também ao maior anticlímax que existe. O casal está vivendo no paraíso. A melhor relação conjugal que já se teve notícias. O melhor lugar para se viver. O melhor relacionamento que um homem pode ter, porque eles desfrutavam do relacionamento com Deus. E a melhor relação interpessoal também. E eles foram tentados. E sucumbiram à tentação. Tentaram dar um salto para cima. E caíram profundamente em um terrível lamaçal. Se o Adão se escondeu, e Deus fez a pergunta a ele, aonde você está? Agora essa pergunta é dirigida a Eva. O que você fez? Antes de tentar responder essa pergunta, dos atos da Eva, que tenta buscar a confissão do pecado dela. Eu tentarei explicar, tentar mostrar. Explicar não. Retire esta palavra, por favor. Mostrar a existência do mal aqui. Através da figura dessa serpente. No primeiro e no segundo capítulo de Gênesis, Deus cria todas as coisas e Ele diz que tudo é muito bom. Muito bom. Não há indicação de que o mal é eterno. Não há indicação de que o mal existia desde sempre. Em algum lugar, depois da criação de todas as coisas, e a queda do primeiro casal, o mal surgiu. Nós não sabemos quando. E aqui ele surge através de um disfarce, que é o que ele usa até os dias de hoje. E se personifica na figura de uma serpente, usando o corpo de uma serpente. E não é a primeira vez que o mal, que Satanás usará, ou tomará o corpo de animais na Bíblia Sagrada. Vocês sabem muito bem disto. Quando Jesus esteve na região norte de Israel, em Gadara, e expulsou uma legião de demônios de um homem. E os demônios pediram para entrar na manada de porcos. E lhe foi permitido. Os demônios se apossaram dos porcos e se precipitaram em um desfiladeiro abaixo. Este é Satanás. Este é o mal. E aqui ele usa essa serpente. A Bíblia começa dizendo a mais astuta de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E ela surge no jardim. E a palavra hebraica para serpente é bronze polido. Uma imagem que chama atenção, que reluz. E que talvez tenha chamado a atenção visualmente de Eva. Os olhos de Eva ficaram fascinados com aquele animal. E o que espanta, este animal começa a falar com ela. E você sabe que animais não falam.
Vocês sabem disso. Se você chegar em casa agora pela manhã, depois do culto, e o seu cachorro falar para você, bom dia, como é que foi o culto? Certamente você vai pular e vai dizer, sangue de Jesus tem poder. Eu não sei se os crentes falam isso ainda hoje. Se eles vão chamar 190. Mas a Eva não se espanta. O disfarce, a capacidade de se infiltrar deste ser maligno é tão grande que ela não ligou o sinal de alerta. O sino não tocou nela. E ela dá ouvidos à serpente. Ela inicia um diálogo com a serpente. E é o que Satanás faz ao longo de todos os anos. E continua fazendo e fará até quando Deus permitir que ele as suas atividades no mundo. Iludir, mentir, ludibriar a humanidade. O apóstolo Paulo diz que ele se transforma em um anjo de luz. A Bíblia diz que ele é capaz de produzir uma falsa justiça. A Bíblia diz que ele cria falsos irmãos. Ele cria uma falsa igreja. Uma falsa sinagoga. E nessa falsa sinagoga, essa falsa igreja, ele ensina as coisas profundas dele mesmo, as coisas profundas de Satanás. Ele é um falsificador, um ludibriador por excelência. Jesus Cristo chama ele de mentiroso, assassino. No último livro da Bíblia, ele não é mais uma serpente. Mas ali ele é chamado de Apolion, destruidor. E uma grande figura agora, um dragão. Mas para que você não fique espantado com ele nesta manhã, o primeiro versículo que nós lemos aqui, hoje, diz o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Deus é soberano sobre Satanás, porque foi Deus quem o criou e é Deus quem permite a sua ação sobre o mundo. O que você fez, Eva? Você permitiu que ela se aproximasse de você. E a grande pergunta que fica, queridos, onde estava o Adão? Ele que disse em um poema lindo, esta mulher é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aonde ele estava quando Satanás, usando todas as suas forças, quando havia cheiro de enxofre neste jardim, se aproxima desta mulher, certamente em um momento de fraqueza, porque é nestes momentos que ele se aproxima. Quando ele se aproximou do Senhor Jesus Cristo, foi num momento de grande fraqueza do nosso Senhor, durante o seu momento de tentação no monte da tentação, durante 40 dias de jejum, quando Jesus Cristo teve fome, ele se aproximou de Jesus e o tentou. É nos momentos de fraqueza, talvez num descuido de Eva, quando Adão deixou de cuidar do jardim e sobretudo de cuidar da sua esposa, aproxima-se o tentador com as suas sutilezas para tentar Eva. Aonde está você, Adão?
Eu não quero imaginar que o Adão estivesse no celular. No campo de futebol. Na praia. No trabalho. Trabalhando 20 horas por semana. Por dia, quer dizer. Por semana não. Por semana, 40 por semana. Mas por dia. E dizendo, eu sou um herói. Onde você está, Adão? O que você fez, Eva? Vocês desfrutavam de uma relação tão harmoniosa comigo. Toda tarde eu descia dos céus para conversar com vocês. Na viração da tarde. O que você fez, Eva? Eu não era suficiente mais para você. Você era a mulher mais completa desta vida. Você tinha o homem perfeito. O casamento perfeito. A natureza vivia em perfeita harmonia com vocês. Só nessa semana, queridos, a tragédia do Rio Grande do Sul. A tragédia da Líbia, mais de 20 mil mortos com a chuva. A tragédia do Marrocos. E não vai parar com isto. A Bíblia diz que toda a criação geme, aguardando o grande dia da manifestação de Jesus Cristo. E a manifestação dos filhos de Deus por causa deste ato aqui. Nós estamos no mês de setembro, é o mês que o nosso país se conscientiza para os problemas dos conflitos emocionais. O medo está aqui. O que você fez, Eva? Agora, a pergunta não é só para ela. A Bíblia coloca o holofote em nós. Em nós. A Bíblia se volta para nós. E quando nós explorarmos agora, a partir de agora, o que Eva fez, esqueça ela. Coloque o foco em você. Em mim. Em nós. O que a Eva fez? Em primeiro lugar, ela acreditou em uma mentira. Ela começou acreditando em uma mentira de Satanás, que lançou sementes de dúvidas no coração dela acerca da palavra de Deus. É a pergunta do cético. Será mesmo? Olha, não pode comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Mas que Deus chato, né? Insuportável esse Deus, né? Não pode fazer nada. Ele coloca a gente num parquinho e a gente não pode brincar com nada do parquinho, né? Ai, que velho chato. A gente não pode transar do jeito que a gente quer, a gente não pode fazer, a gente não... Ai, que coisa insuportável que essa vida, que esse Deus escolheu pra gente. Porque essa é a ideia. Se Deus existe, ele não... olha, se Deus de fato existe, eu não posso fazer o que eu quero com o parquinho, que é este mundo. Ela começa questionando a bondade de Deus. Vocês podem comer de todos os frutos, menos de um.
E havia milhares e milhares e milhares de frutos naquele jardim. Menos de um, porque eu quero provar vocês. Depois ela distorce a Bíblia. Porque Satanás odeia a palavra de Deus. Vocês, versículo 4, é certo que vocês não morrerão. Pode comer. Vocês não vão morrer. E aguça a ambição. Depois de tratar Deus como mau, negar o juízo de Deus, distorcendo as palavras dele, vocês vão ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal com os olhos abertos. Apenas Deus é autossuficiente. Apenas Deus é autônomo. E apenas Ele tem as suas leis, as suas regras. E Ele nos criou para Ele, por Ele e para Ele. Mas aí a Eva quis construir as suas leis, as suas regras, a sua própria felicidade. E ela tinha uma atração, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A grande questão é, ela já vivia com Deus. A fonte de toda a sabedoria. Por que ela quis mais entendimento? Não é? Por quê? Que tipo de entendimento você pode ter a parte de Deus? É a ideia de que você vai criar as suas próprias regras. É a ideia de que você não está satisfeita ou satisfeito com aquilo que Deus traçou para você. Então você vai criar as suas próprias leis, as suas próprias regras, porque você não aceita aquelas que Deus traçou para você. E desejando aquilo que ela não tinha, ela perdeu o que ela tinha. E quando ela come o fruto, todo o conhecimento que ela adquire a partir de então, o maravilhoso conhecimento que ela adquire, sabe qual é? É de que ela está nua agora. Ela olha para o marido e diz: "Oh, Adão, a partir de agora nós precisamos procurar um costureira para fazer a roupa para a gente." É este o conhecimento magnífico da humanidade após a queda. Eles estão nus. Eles têm vergonha. A consciência agora deles os acusa. Em segundo lugar, ela desobedece a Deus. Ela atravessou o limite imposto por Deus. Isto a Bíblia chama de transgressão. E o que é transgressão? É você voluntariamente atravessar os limites que uma autoridade estabelece. Quando você transgride, e eu transgrido também uma lei, por exemplo,
tem uma placa num lugar dizendo assim, não estacione. Aí você está com pressa e vai lá e estaciona. Você está transgredindo uma lei. Você está rejeitando uma autoridade. E você está dizendo o seguinte, eu, neste momento, sou a autoridade neste lugar. Então, eu estou dizendo que eu não respeito a autoridade que está acima de mim. Eu sou a autoridade agora. Isso a Bíblia chama de transgressão. Para o ato do pecado, da rebelião, a Bíblia usa 3 palavras: iniquidade, transgressão e pecado. Aqui foi a transgressão, violar um limite. E a transgressão é fazer para si mesmo a lei, a autoridade. E foi isto o que a Eva fez e transmitiu isto para todos nós. Essa é a grande questão. Ela transmite isso para todos nós. E esse é o nosso grande drama. Nós somos pecadores. O que é o pecado? Nós erramos o alvo que Deus designou para nós. Nós nunca conseguimos acertar esse alvo. Nunca conseguimos. Eu vou perguntar para vocês. É mais fácil para vocês fazer o bem ou fazer o mal? Vocês têm prazer em passar 2, 3 horas lendo a Bíblia? É prazeroso? Ou vocês precisam de disciplina para fazer isto? É natural? Vocês já acordam cedo dizendo o seguinte, vou fazer um café na minha máquina, ou eu vou ler a Bíblia? Vou tomar meu café da manhã, ou vou ler a Bíblia? Ou vou orar? Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, ou vou orar? Erramos o alvo. Iniquidade. Dentro de nós, há algo que nós não conseguimos mudar. Transgressão. Nós sempre estamos errando. E por último, o que a Eva fez? A Eva não assumiu a responsabilidade, ela transferiu a culpa. O que você fez, Eva? Oh, Senhor, não fui eu que fiz. Na verdade, fui eu que fiz. Mas não fui eu, foi a serpente. Na verdade, não fui eu, mas foi a serpente. Ela me enganou e eu comi. E essa é a nossa marca registrada. Nós temos dificuldades para confessar o nosso pecado. Fui eu. Eu preciso confessar, Senhor, as minhas culpas. Eu preciso dizer aqui o quanto eu sou pecador. Eu tenho que deixar de dar desculpas para os meus problemas espirituais. Eu tenho que dar desculpas pela minha falta de zelo pelas coisas de Deus. Eu tenho que deixar de dar desculpa pela minha falta de vontade de orar, de ler a Bíblia. Eu tenho vontade de dar desculpa pelo fato de não querer ir à igreja. Eu tenho vontade de dar desculpa pelos meus problemas com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha maneira de discipliná-los, pela minha ira com eles, pela minha falta de tempo, pelo meu trabalho excessivo. Senhor, eu preciso dizer que o meu problema é contigo, que em primeiro lugar o meu problema é vertical e depois horizontal. Eu estou aqui, Senhor, para dizer que em primeiro lugar eu sou pecador. Nós, por natureza, temos essa dificuldade.
e vem do jardim. Essa semana eu estava lendo o livro do pastor John MacArthur, chama-se Sociedade Sem Pecado. Ele conta, queridos, que lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York, uma pessoa roubou uma loja. E lá, ao sair, o dono da loja deu 3 tiros no bandido e ele ficou paraplégico. Ao sair do hospital, ele processou o dono da loja, dizendo: você não tinha o direito de atirar em mim. Agora ficarei paraplégico por resto da vida por sua culpa. Adivinha o que aconteceu no tribunal? O juiz aceitou. E o dono da loja foi processado e intimado a indenizar o bandido. Meses depois ele foi preso numa cadeira de roda, assaltando outra loja. Iniquidade, transgressão, pecado, e não assumir a culpa. Este é o homem que descende de Adão e de Eva. O que você fez? Aonde você está? E o resultado disto, o resultado é o caos, o resultado é o pecado, o resultado é a iniquidade, é a transgressão que faz parte de todos os descendentes. O nosso problema é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Nós precisamos de redenção, nós precisamos de salvação, nós não precisamos de melhoramento. Nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Nós precisamos de um poder que vem do alto, que nos faça de novo filhos de Deus, redimidos. Nós precisamos de fato navegar pelo Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus venha até nós e nos convença dos nossos pecados, porque senão seremos eternos fingidores. Fingindo que não somos pecadores, fingindo que nada está errado conosco, fingindo que a nossa família vai bem, fingindo que o nosso casamento vai bem, fingindo que a sociedade está bem, enquanto nada está bem. Aonde você está, Adão? O que você fez, Eva? Agora, o que Deus fez por esse casal? Diante da vergonha deles. O que é a vergonha, queridos? É a consciência espetando. É como uma faca espetando a alma. E glória a Deus pela consciência. Quando a pessoa deixa o pecado e confessa o pecado, amém. Agora, quando ela continua na prática do pecado, as pontas da faca deixam de apertar, de ferir. E a Bíblia fala que a consciência está cauterizada. E a pessoa se torna entregue ao pecado. Não tem mais vergonha de pecar. Estão nus. E não tem mais vergonha. A Bíblia diz que ele vestiu o casal.
como que ele vestiu? Eles fizeram folhas de figueira para se esconder. É inútil. Deus sacrificou um animal no jardim. Houve sangue derramado no jardim. A pele de um animal foi arrancada e cobriu o corpo daquele casal. Deus pronunciou a sentença contra a serpente. Que Satanás não se esqueça do que está reservado para ele. Mas ali, Deus anuncia que o filho dele haveria de morrer para resolver o nosso grande problema, que é o pecado. Agora, eu preciso de 2 minutos para dizer isso para vocês. Hoje de manhã eu acordei pensando nisso. É uma história muito triste. Aquele vídeo que eu mandei no nosso grupo da igreja, com um pastor, meu amigo, lá no Rio Grande do Sul. Vocês viram? Pedindo ajuda lá para o Rio Grande do Sul. Ele esteve aqui, você lembra, Renato? Pastor Flávio? O caos no mundo, o sofrimento, tudo isso faz parte da queda. É o fruto do pecado. Dor. Essa é a página triste da história. Mas se não fosse essa página triste, nós não iríamos conhecer a página bonita da história. E qual é a página bonita? Que Jesus Cristo veio ao mundo para consertar a tragédia do Adão e da Eva. Se não fosse a queda do Adão e da Eva, nós iríamos viver no paraíso. Mas nós não iríamos conhecer a história do Filho de Deus que desceu dos céus e fez o inverso do que o Adão fez. Se o Adão quis ser igual a Deus, o Filho de Deus abriu mão de ser Deus e veio ser igual a um homem. E ele não se limitou a ser igual a um homem, mas ele veio ser igual a um servo. E ele morreu igual a pior figura humana. Ontem à noite eu assisti um vídeo com os meus filhos em casa sobre Israel, mostrando a via dolorosa, e falei para eles: filhos, Alicia e Thomas, Jesus Cristo andou por essa rua longa, carregando a cruz nu, passando vergonha, e muita vergonha, e muita vergonha, e muita vergonha, e muita vergonha, carregando uma cruz caindo, até o Calvário, porque Ele nos ama, e nos ama, e nos ama, e Ele veio reverter o que o Adão e a Eva fizeram, porque Ele nos ama. E se não fosse a queda, nós nunca iríamos saber dessa história de amor e de humilhação de Jesus por nós. Ele vai reverter. Ele vai reverter tudo que o pecado tirou de nós, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E a minha filha falou: cadê o túmulo vazio, pai? Eu falei: o vídeo vai mostrar. O túmulo está vazio. Ele neste instante está sentado à direita de Deus. Ele vai reverter o que o pecado arrancou de nós.
Ele vai trazer os mortos que morreram em Cristo juntamente com Ele. Ele vai consertar esta natureza que está em caos. Ele vai dar um novo corpo para nós. Jesus Cristo veio consertar o que o Adão destruiu. Esta é a beleza do Evangelho. Esta é a beleza. Que você possa ir embora hoje crendo nisto. Jesus Cristo veio consertar o que o Adão e a Eva fizeram. Pai querido, eu te amo. Nós te amamos. Nós queremos te amar mais. Pelo teu grande amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória para que nós possamos te enxergar e não olhar para o pecado, para a maldade, para o sofrimento, mas olhar para o Senhor e glorificar o Senhor. Toda a glória seja dada ao teu nome. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Glorifica o teu nome lá no Rio Grande do Sul, Senhor. Diante daqueles que perderam familiares, diante daqueles que perderam, Senhor, casas. Glorifica o teu nome no Marrocos, na Líbia. Glorifica o teu nome diante daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão amargurados. Glorifica o teu nome, mostra, Senhor, a tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos.